uma grande orquestra. É essa a analogia que André Bafka, doutor em imunologia, faz ao explicar nosso sistema imune. A música tocada pela orquestra é a resposta imune. Como numa orquestra, cada célula possui diferentes instrumentos. Esses diferentes instrumentos acionam diferentes sons e possuem diferentes papéis. A imunidade é o aparato de defesa do nosso organismo contra elementos e substâncias estranhas, que podemos chamar de antígenos. Os antígenos seriam o equivalente à partitura, ou seja, desencadeiam diferentes músicas. O sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear o processo de defesa e manter, consequentemente, o equilíbrio do organismo e o funcionamento adequado do corpo. Mas assim como pode acontecer numa orquestra, o sistema pode sair do ritmo. Então eu vou começar aqui fazendo uma viagem com todo mundo sobre o nosso sistema imune, né? E tentar esclarecer alguns pontos importantes. Eu vou também conceituar alguns termos utilizados, ou que têm sido amplamente utilizados aí, durante a pandemia. Então, a imunidade é um processo biológico que leva à proteção do organismo contra danos causados por agentes infecciosos ou elementos de natureza estranha. Então, essa que eu acho que é uma das questões interessantes aqui sobre o que nós chamamos de sistema imune, né? Então, que o nosso sistema imune, ele reconhece substâncias químicas. Então, essa é a linguagem dele. Então, o que o sistema imune reconhece, né? Ele reconhece proteínas, reconhece carboidratos, lipídios, e todos esses constituintes, eles também estão presentes nos micro-organismos. Então, o sistema imune, ele percebe os micro-organismos através dessa linguagem. Vamos chamar aqui de linguagem química. E o sistema imune é muito bom em diferenciar os sinais de perigo causados por substâncias diferentes que entram em contato com o nosso corpo. Então, vocês já imaginaram que o simples fato de você inspirar o ar do ambiente, você também está inalando milhares e milhares e milhares de micro-organismos? Então, esses micro-organismos, alguns deles podem ser patogênicos, que são aqueles que causam doença. Então, e o sistema imunológico, ele compreende essa linguagem, ele entende os micro-organismos que iniciam o processo de doença. Então, quando esses invasores diários entram em contato com diversos receptores que estão presentes nas células, estas sinalizam para a ativação do sistema imune. Então, imagina que nós temos células de defesa, que são as células do sistema imunológico, elas estão espalhadas em todo o nosso corpo praticamente. E isso facilita a ação dessas células assim que nós entramos em contato com o micro-organismo. Então, essas substâncias que ativam a resposta imune nas células, nós chamamos de antígenos. Aqui vai um outro importante conceito, né? Então, as nossas células do sistema imunológico, elas estão entrando em contato com várias substâncias. Nós também produzimos substâncias. Essas substâncias que nós produzimos, elas não ativam o sistema imunológico, geralmente. Mas, quando uma substância ela tem a capacidade de ativar a resposta imune, nós chamamos essa substância de antígeno. Então, esses são os antígenos. Então, por exemplo, você entra em contato com uma bactéria, essa bactéria é o antígeno, e ela ativa o sistema imune. Então, ou vírus, por exemplo, parasitas. Então, eu gostaria de também enfatizar um pouco esse conceito de antígenos aqui. E mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, realmente, os antígenos, eles são amplamente utilizados na construção de vacinas. Então, aqui vocês já começaram a diferenciar, né? Então, o sistema imunológico, ele detecta antígenos e você ativa a resposta. E nós aprendemos isso. Então, nas vacinas, nós utilizamos esse conceito. Então, nas vacinas, nós temos os antígenos. E os antígenos ativam o sistema imune. Então, as vacinas ativam o sistema imunológico, né? Então, os antígenos também são utilizados em algumas outras tecnologias, como testes diagnósticos ou terapias imunológicas. Então, os cientistas, como no caso eu, que sou imunologista,
eu tenho passado bastante tempo na minha carreira investigando antígenos, né? As propriedades dos antígenos e como é que eles ativam o sistema imunológico. Além disso, também, nós podemos até aprender como antígenos inativam o sistema imune, né? Que é outro mundo, talvez eu fale um pouquinho disso depois, mas queria só falar sobre essa parte do antígeno ativar o sistema imune. Mas existe também, eu vou logo antecipar, né, que alguns antígenos se escondem do sistema imune, por assim dizer. Então, nesse momento que você entra em contato com a bactéria, do seu lado, o seu sistema imune está reconhecendo a bactéria e você vai ter uma ativação da resposta imune. Mas o lado da bactéria também é importante. Elas também são organismos que estão lutando pela sobrevivência. Elas também encontram várias maneiras de inativar o seu sistema imune, de fugir do sistema imune, tá? Então, o que nós estamos falando aqui agora, né, que eu gostaria de mencionar, é que essa linguagem biológica ela é extremamente complexa, né? Vejam vocês aqui. Então, e é impossível que nós tenhamos todas as respostas na ponta da língua sobre o sistema imunológico em apenas um dia, né? Então, nós estamos estudando e precisamos estudar mais. E olha que nós temos pelo menos 100 anos de conhecimento nesse tipo de tema, né, de imunologia. E nós ainda estamos aprendendo muito, né? Então, mas com o que a gente aprendeu até agora, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes e importantes, né? Por exemplo, vacinas. Mas uma coisa que nós aprendemos também sobre o sistema imune é que todos os organismos vivos têm alguma forma de sistema imune, né? Então, peixes, por exemplo, têm sistema imune. Moscas têm sistema imune, né? Assim como nós. Então, com base nessa evolução dos organismos vivos, nós podemos dividir o sistema imune ou classificá-los como sistema imune inato ou adaptativo. O sistema imune inato, ele é um conjunto de células e receptores que atuam rapidamente. Eles já estão prontos para agir ali, que a gente chama assim, né? Então, cerca de minutos a horas, nós já temos ação do sistema imune inato. Por outro lado, o sistema imune adaptativo ele demora cerca de dias ou semanas para começar a agir. Uma outra coisa interessante também sobre o sistema imune adaptativo é que ele apresenta memória imunológica, que é a capacidade de reconhecer um antígeno que já atacou o corpo anteriormente. E esse é um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento de vacinas. Então é aqui que acontece a produção dos anticorpos específicos para cada antígeno invasor. Então quando você entra em contato com a bactéria, com o tempo você começa a desenvolver anticorpos contra a bactéria. Se você entra em contato com o vírus, com o tempo você começa a desenvolver anticorpos contra vírus, né? Contra os antígenos presentes em vírus ou presentes em bactérias. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, o sistema imune ele funciona como uma grande orquestra e a música tocada por essa orquestra é a resposta imune. Cada célula especializada tem seus próprios instrumentos, né? E esses instrumentos acionam seus tipos de sons específicos. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas células. Por exemplo, existem as células que nós chamamos de linfócitos, né, que é um grupo de células. Tem outras que são chamadas de neutrófilos. Né? Talvez as pessoas que estão ouvindo aí já leram sobre glóbulos brancos, né, que são essas células que nós chamamos de leucócitos, que é um grupo de células que perfazem todas essas células que eu falei agora, como os linfócitos, neutrófilos. Tem também as células chamadas de macrófagos, que fazem parte desses glóbulos brancos, né? Tem muito mais células que essa, né? Ou seja, tem muitos mais músicos e o antígeno é a partitura. Então, o antígeno, quando ele chega e essas células percebem o antígeno, elas começam a tocar uma música, né? Algumas vezes a orquestra sai do ritmo
e nós podemos ter alguns problemas, como algumas doenças causadas pelo próprio sistema imune. Eu não vou tocar muito nesse ponto aqui para a gente não deixar mais complexo ainda, tá? Então, mas nós temos alguns exemplos. Os linfócitos B, né, que são um tipo de linfócitos que eles têm origem na medula óssea e eles são especializados na produção de anticorpos. Então, hoje nós sabemos que quem produz anticorpos no corpo são essas células chamadas linfócitos B. Né? Quando essas células são expostas, por exemplo, a vírus, elas se ativam, né, e começam a produzir anticorpos. E esses anticorpos, muitas vezes, eles bloqueiam os vírus. E quando eles bloqueiam os vírus não conseguem entrar na célula. E uma das maneiras que os vírus têm de sobreviver, ou digamos assim, a maneira que o vírus tem de sobreviver é entrar na célula e replicar. Esse faz parte do ciclo de vida, digamos assim, dos vírus. E quando os anticorpos eles bloqueiam os vírus, eles não entram na célula. E se os vírus não entram na célula, eles não terminam o seu ciclo de vida. E aí os anticorpos conseguem nos defender de infecções virais, por exemplo. Tem várias maneiras como anticorpos podem agir também, mas nós vamos concentrar apenas nesse tipo de maneira, né? Os anticorpos bloqueiam a entrada de vírus nas células. Por exemplo, os anticorpos bloqueiam bactérias. Anticorpos podem bloquear toxinas, né? Presentes, por exemplo, em picada de cobra, né? E nós usamos esse tipo de conhecimento, né, para gerar alguns tipos de terapias. Né? Então, voltando à pergunta de vocês, né, a imunidade ativa é quando o corpo elabora uma resposta imune após o encontro com o antígeno, que geralmente é algum agente infeccioso. Então, quando o próprio corpo faz essa resposta, nós chamamos isso de imunidade ativa. Isso é para diferenciar também do que nós chamamos de imunidade passiva. No caso de imunidade passiva, é quando você recebe componentes de uma resposta imune de outro indivíduo. Ela pode ser natural, por exemplo, a mãe, quando amamenta um recém-nascido, naquele momento ela transfere anticorpos através do leite materno. E isso é um tipo de imunidade passiva natural. Outro exemplo de imunidade passiva natural é que no contato da mãe já com o feto, lá no útero materno, existe a transferência de alguns anticorpos para o feto. Então, anticorpos maternos, eles chegam até o corpo do feto porque eles atravessam a barreira placentária. Então, isso é uma imunidade passiva natural. Agora, existem também as imunizações passivas artificiais. Por exemplo, quando eu tinha falado ali, eu vou retomar a picada de cobra. Né? Então, se você for picado por uma cobra, algumas delas são venenosas, elas injetam veneno no seu corpo. O veneno é cheio de toxinas e as toxinas fazem várias ações. Mas uma maneira que nós usamos para bloquear as toxinas é usar um soro antiofídico, que é um concentrado de anticorpos que bloqueiam toxinas que estão presentes no veneno da cobra. Então, isso aí, vocês já devem ter visto essas histórias, né? A pessoa vai lá, ela é exposta a uma cobra, ela é picada por a cobra, ela pega a cobra e leva lá no posto para mostrar que cobra é, porque dessa maneira ela pode identificar a espécie e, baseado nisso, você vai ter o soro feito com o veneno daquela determinada espécie, né? Então, mostra também aqui, nesse tipo de situação, que os anticorpos são específicos. Né? Então, nós aprendemos isso há muito tempo atrás, sobre a especificidade dos anticorpos. Então, mas de qualquer forma, isso é o que nós chamamos de imunidade passiva artificial. Eu gostaria de fazer o ponto aqui de tudo que eu tenho falado até agora, só para responder essa pergunta de vocês, são maneiras que nós temos de manipular o nosso corpo, né? Ou seja, nós estamos manipulando o sistema imunológico. E essas são todas evidências de que nós conseguimos fazer esse tipo de manipulação para curar doenças e elaborar vacinas. Então, e nós ainda estamos aprendendo muito também sobre isso, né? Sobre como é que funciona o sistema imunológico humano.
Muitos desses experimentos, desde de início, foram feitos com animais de experimentação. Então, nós aprendemos bastante, tiramos conclusões desse tipo de experimento. As vacinas instruem as respostas imunes dos organismos. Elas são desenhadas de maneiras distintas. Podem ser formadas por elementos diversos, ter composições, tempo, ação, número de doses, maneiras de aplicação e tipos de respostas variadas. Tá, então vamos retomar nosso conceito sobre antígenos e as células especializadas da nossa grande orquestra chamada sistema imune. E existem vários tipos de vacinas. Então, as vacinas são antígenos ou as partituras que instruem a resposta imune. Então, as vacinas podem ser feitas de organismos vivos atenuados, organismos mortos, vetores e até ácidos nucleicos, que são, por exemplo, as novas vacinas de RNA mensageiro. E eu gostaria que ficasse claro que, independente do tipo de vacina, essas vacinas são desenhadas para instruir o sistema imune a gerar uma resposta imune protetora. Então, a resposta imune protetora é aquela que vai te proteger de uma determinada doença. No caso das vacinas, que é uma das melhores maneiras de nós fazermos isso, de maneira artificial, não necessariamente essa resposta protetora será de 100%, mas ela vai diminuir o risco de chance de você ficar doente quando você utiliza uma vacina. Uma das coisas mais fantásticas sobre o nosso sistema imune adaptativo é a sua propriedade chamada memória imunológica. Então, descobriu-se há décadas que algumas células chamadas de linfócitos, elas estão presentes em certos grupos de animais, incluem nós, os seres humanos, e elas têm a característica de guardar a informação depois que elas encontram antígenos. Veja que isso é lindo, do ponto de vista biológico. Então, mas essa é a base científica do porquê podemos manipular o sistema imune com o uso das vacinas. Então, você dá o antígeno, seu sistema imunológico percebe aquele antígeno, ele adquire a memória imunológica e você fica com essa memória. Quando você entra em contato, ou caso você venha entrar em contato novamente com um organismo real, você tem uma chance maior de estar protegido dessa infecção. E para desenhar uma vacina, nós podemos usar diversas estratégias, como, por exemplo, a inativação do vírus, que é uma estratégia simples, que já é feita há bastante tempo e nós usamos algumas vacinas aí pelo mundo de vírus inativados. Então, vou citar um exemplo aqui. Essa é a estratégia usada na fabricação da vacina Coronavac, onde o coronavírus é cultivado em células de linhagem, em grandes tanques, para você fazer um monte desses vírus. Depois, esses vírus são concentrados e inativados. E aí, no caso da Coronavac, ele é realizada uma inativação química. Então, e aí esse é um antígeno, nada mais do que aquilo que eu expliquei anteriormente. Então, agora você tem esse produto, esse antígeno. E aí, ele, uma vez estando pronto, nós vamos testar para saber se ele induz uma resposta imunológica robusta e a resposta que você está desejando. Então, aqui, vocês observem que nós temos, com conhecimento sobre resposta imune, utilizado por imunologistas, e conhecimento de produzir vírus, que é utilizado por virologistas, microbiologistas, nós temos agora esses testes, e aí nós vamos fazer os testes. Aí, esses testes são feitos em modelos experimentais, tá? Mas no caso de certos vírus, como o SARS-CoV-2, que é esse coronavírus aí, o novo, já era evidente na comunidade científica que nós precisamos estimular a resposta imunológica com base na produção de anticorpos feitos pelos linfócitos B. Apesar da gente falar muitas vezes, eu tenho falado aqui, vacina, os linfócitos e anticorpos, algumas vacinas protegem através da indução de outros linfócitos que não sejam os linfócitos B. Por exemplo, no caso da BCG,
ela tem uma indução da ativação dos linfócitos T, e eles não produzem anticorpos. E aí nós temos uma resposta diferenciada. Então, você compreender a resposta imune utilizada para proteger, principalmente da maneira natural, é importante no desenho dessa vacina, né? Outras estratégias também podem ser utilizadas. No caso da vacina da AstraZeneca, Oxford, eles utilizam esses vetores virais chamados de adenovírus, que também são vírus, né, atenuados, que não causam a doença. Eles são utilizados como cavalo de Troia. E esses vírus, eles ganham a informação genética de um gene do coronavírus para gerar uma resposta imune baseada em anticorpos contra o coronavírus. Então, no caso desses adenovírus, da vacina da AstraZeneca Oxford, especificamente, eles usam o gene da proteína chamada spike. Essa é uma proteína viral. Lembra lá em cima, ou anteriormente, quando eu falei para vocês que era importante nós conhecermos sobre os antígenos? Está aqui a realidade, né? Então, nós já sabíamos que proteínas de coronavírus, chamadas spike, elas são importantes para infectar as células. E essa informação adquirida previamente à pandemia da Covid-19 acelerou de maneira fundamental para nós desenharmos uma vacina de forma rápida, né? Então, anticorpos produzidos por nosso corpo, eles se ligam à spike do vírus e neutralizam a infecção. Então, essa proteína spike, ela forma uma espécie de coroa no vírus, e ela é importante para que o vírus entre na célula. Como eu falei ali anteriormente, caso você tenha anticorpos que grudem nessa proteína spike, você bloqueia a entrada do vírus na célula. Então, por isso, as primeiras vacinas contra a Covid-19, elas têm abordado essa instrução para que o sistema imune humano faça uma resposta imune contra a spike. Muitas vezes a gente chama isso de resposta anti-spike. Como essa spike é importante para o coronavírus entrar na célula, então nós estamos fazendo uma resposta imune contra o coronavírus. Então, vejam vocês aqui, eu gostaria de chamar a atenção dessa parte aqui, ou seja, nós já tínhamos essa informação. Vocês já pensaram como estaria a pandemia hoje se a gente não tivesse esse tipo de informação? Ou seja, se a gente não soubesse nada sobre a spike, ou sobre outros coronavírus que já têm conhecimento desde 1965. E eu gostaria também só de incluir aqui que alguns testes diagnósticos utilizam a proteína spike ou até o gene spike para nós sabermos se estamos infectados com coronavírus. Então, observem o quanto o conhecimento básico é importante para o desenho de uma vacina. Quanto mais conhecimento básico a gente tem acerca de micro-organismos, dos antígenos e do sistema imunológico, nós temos a chance de desenhar vacinas de maneira mais rápida. Como disse o Dr. André Bafka, as vacinas são uma das melhores formas de gerarmos uma resposta imune protetora. O mundo ideal, já que as vacinas geram essa resposta imune para nos proteger, seria podermos dar logo todas as vacinas a um recém-nascido para protegê-lo o mais cedo possível contra várias doenças. Infelizmente, isso não funciona. Vamos ouvir o porquê. Então, o sistema imune do recém-nascido ainda não está completamente maduro e essa característica limita a capacidade da indução de memória imunológica de longo prazo. Enquanto nós ainda estamos aprendendo como funciona o sistema imune do recém-nascido, existem algumas vacinas eficazes já utilizadas logo após o nascimento. Por exemplo, nós temos a BCG, que é a vacina contra a tuberculose. Temos também a vacina contra a hepatite B e a polio oral. Todas essas são vacinas já usadas em recém-nascidos e elas funcionam muito bem. Então, do ponto de vista aqui como cientista, isso nos abre portas e nos mostra que a vacinação de recém-nascidos ela pode ser efetiva, que é uma das principais interrogações aí do campo, mas o próprio as respostas imunológicas elas dependem também do desenvolvimento completo de certos órgãos. Por exemplo, hoje nós sabemos que o intestino e o sistema imune eles funcionam em conjunto.
né? Então, quando você, né, nos recém-nascidos, eles ainda demoram um tempo para amadurecer as respostas do intestino. Quando eu digo resposta, estou falando não só da anatomia do órgão, mas também de algumas outras partes fisiológicas. Mas tem uma coisa incrível nós já conhecemos há alguns anos, que é a microbiota, né? E a microbiota ela tem um papel importante para a regulação da nossa resposta imune. Então, todos aqueles micro-organismos que nós somos expostos, eles começam a colonizar o trato gastrointestinal e outros órgãos também, né? Outras mucosas, regiões mucosas no nosso corpo. Mas, enfim, falando aqui do trato gastrointestinal, então nós temos essa quantidade imensa de micro-organismos, como bactérias, que são importantes na regulação da nossa resposta imune. E tem sido demonstrado também que os tipos de bactérias que as pessoas carregam, elas influenciam na resposta a determinadas vacinas. E nós estamos aprendendo bastante sobre isso, e isso é também uma área de pesquisa intensa atualmente. E um outro ponto sobre essa pergunta, que é importantíssima, né, é que mesmo que nós saibamos como funciona o sistema imune do recém-nascido, ainda faltará uma informação importante, né, para nós darmos todas as vacinas possíveis. Quais são os agentes infecciosos que causarão doenças, por exemplo, pandêmicas no futuro? Veja que essa não é uma pergunta fácil, né? Ou seja, nós precisamos de métodos eficientes para fazer a previsão dos agentes infecciosos que emergirão nesse nosso planeta. As vacinas ensinam o nosso organismo a se defender de substâncias estranhas. A imunização objetiva que nosso organismo se proteja contra determinados germes, com o intuito de que haja produção de anticorpos ao invés do desenvolvimento de uma doença no nosso corpo. Então, primeiro, nós administramos uma vacina no corpo de uma pessoa através da via intramuscular, vamos colocar aqui como exemplo, né? E logo depois disso, o que acontece é que há uma inflamação local. O que quer dizer isso? É que as células que estão presentes lá naquele local da injeção e outras células que também são enviadas para o local, que estão lá na circulação, elas começam a analisar quimicamente as substâncias que foram injetadas ali. E aí é o que eu chamo de linguagem molecular, né? Então, através de uma linguagem molecular, estas células entendem o que são os carboidratos, o que são as proteínas e outras pequenas moléculas que estão ali na região, incluindo o antígeno que a vacina leva. No caso da Coronavac, nós temos o coronavírus inativado. Então, as células que causam e identificam essa inflamação, elas fazem parte do sistema imunológico. Então, muitas vezes nós vamos sentir dor local por conta dessa inflamação. Nós vamos sentir alguma coceira, nós podemos sentir um edema, né, quando tem um inchaço local. Isso tudo faz parte dessa resposta do corpo contra esse antígeno que foi injetado de maneira artificial localmente. Então, nesse momento, nós podemos mencionar que algumas células, chamadas de células dendríticas, que são células incríveis, elas começam a agir para produzir uma resposta imune mais específica contra a vacina. Então, o que são essas células dendríticas? Então, essas células elas já estão localmente ali no tecido cutâneo e ali próximo do seu músculo, né? Então, elas pegam o antígeno, né? Imagina uma célula que tem um monte de braços assim, e elas pegam esse antígeno e processam esse antígeno de uma maneira tal que elas vão levar esse antígeno até outras partes do corpo. Não estão muito longe, não. Na verdade, elas levam até esses locais, esses tecidos chamados linfonodos. Então, os linfonodos são gânglios cobertos por tecidos linfáticos aferentes. Eles estão presentes em todo o nosso corpo. Geralmente, nós sentimos essas estruturas, e aí eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você tem algum processo inflamatório com uma infecção na garganta, aí você vai lá no seu pescoço, você vai sentir esses gânglios. Então, é isso aí que nós estamos falando. Então, o antígeno que foi injetado, ou seja, a vacina, ela vai ser carreada por células dendríticas até essa região,
até linfonodos. E nós temos linfonodos em todo o nosso corpo. E qual é a história desses linfonodos, né, esses locais? Então, esses locais, eles proporcionam uma interação muito próxima das células. E nesses locais, tem várias células chamadas linfócitos, né? Eu mencionei anteriormente. E tem aquelas também chamadas linfócitos B e outras chamadas linfócitos T. Existe uma interação entre essas células ali no linfonodo e essa interação é feita de uma maneira tal que vai falar para essas células o que elas têm que fazer. Então, a célula dendrítica ela ajuda nessa orquestra ali. E aí os linfócitos T conversam com os linfócitos B, e aí você começa a observar, numa sequência de eventos, os linfócitos B produzindo anticorpos. Observe que da vacina sair lá do local de injeção até que esses anticorpos sejam produzidos, e você consiga mensurar ou medir esses anticorpos, isso vai demorar muito tempo. Nós estamos falando de semanas. Vejam vocês, né? Então, por isso que essa resposta adaptativa demora tempo, porque você tem que ter todos esses eventos que eu descrevi anteriormente. Então, essa é uma das razões do porquê que a resposta imune adaptativa da vacina não seja tão imediata assim. E é o fato que o sistema imunológico leva um tempo até orquestrar uma ação e executá-la, né? Então, até que ela realmente aconteça. Então, o transporte dos antígenos da vacina até os linfonodos, onde a resposta vai acontecer, leva alguns dias, como eu falei para você anteriormente, só reforçando esse ponto, né? Então, no primeiro contato do corpo com a vacina, até a formação da resposta imune completa, nós podemos ter 2 a 3 semanas. Então, quando essa vacina chega nos linfonodos, elas ativam os linfócitos T e B, e os linfócitos B são os responsáveis pela produção de anticorpos, né? Vamos revisar aqui, e como eu mencionei lá na outra resposta. E esses anticorpos, especificamente, podem ter uma alta capacidade de aderência à proteína spike, que está presente no coronavírus, como mencionado anteriormente. E ela é responsável por fazer com que essa proteína, né, com que o coronavírus entre nas nossas células. Então, vejam vocês que isso não significa que a vacina vai funcionar bem logo da primeira injeção que você usou. E para garantir que essa resposta imune seja suficiente e mais duradoura, algumas doses da vacina precisam ser utilizadas, né? Algumas vacinas você vai precisar de 2 doses, outras até de 3 doses. Isso vai depender bastante de como o nosso corpo reage e o tipo de antígeno que está sendo inoculado, né? Injetado. Então, os imunologistas observaram, né, ao longo de décadas de pesquisa, que a resposta imune de memória ela pode ser acelerada e permanecer por mais tempo no corpo quando o nosso organismo é exposto a várias doses de vacina, em certos intervalos de tempo, né? Por isso que vocês todos nós agora que vamos tomar essa vacina contra a Covid-19, a maioria delas é feita em 2 doses. Então, no dia 0 e no dia 21, por exemplo, para a gente garantir que nós tenhamos uma resposta mais duradoura, né, mais robusta. E é isso aí, né? Então, essa observação científica é que explica o porquê que nós usamos 2 ou mais doses de vacinas para induzir uma resposta imune protetora. E eu gostaria também de chamar a atenção para um ponto importante aqui. Essas primeiras vacinas em desenvolvimento que estão sendo testadas, elas visam reduzir a carga de doença agora. Ou seja, número de hospitalizações, vocês devem ter observado isso aí, né? Que a vacina A, B ou C, ela é eficaz 50%, 70%, 80% em relação a formas graves ou formas leves da doença. E eu estou falando isso porque nós ainda não sabemos como é que essas vacinas vão se comportar em relação à circulação do coronavírus, né? Alguns estudos específicos estão sendo realizados para que nós possamos compreender melhor essa resposta imune às vacinas contra a circulação do coronavírus. E ainda é cedo para falar o que realmente vai acontecer. E esse é um ponto importante do porquê nós deveremos continuar usando máscara
logo depois que nós fizemos uso da vacina. Para nós leigos, as explicações podem parecer complexas porque envolvem muito estudo e termos técnicos, mas a conclusão é simples ao mesmo tempo. Existe uma complexidade nas informações exatamente porque elas vêm de pessoas muito sérias e completamente dedicadas na defesa da vida. Cabe a nós seguirmos as indicações. Vamos nos vacinar e continuar com as medidas de proteção. A Saída é uma minissérie original Ocoto. Você encontra conteúdos exclusivos no nosso Instagram, @OcotoBrasil. Eu sou Juliana Farias Sanches, narradora e produtora dessa minissérie, que tem edição e direção de Anderson Nick.